Com você, Cris. Boa noite, Lucas, boa noite, Maico, boa noite, Thiago, e boa noite a todos que nos assistem. Bom, Lucas, o grande tema que foi acompanhado de perto pelo mercado na semana passada foi a questão da Eletrobras, né? A análise do processo de leilão da empresa, e conforme nossas expectativas, a gente já tinha mandado uma análise nesse sentido para os nossos clientes. Nem a análise seria feita caso houvesse o pedido de vista, como de fato aconteceu, nem a análise se daria num curto espaço de tempo, de 7 dias, como algumas pessoas chegaram a cogitar, nem tampouco seria dos 60 dias também, que é o prazo máximo permitido nesse tipo de processo. Acabou ficando mais ou menos aí um tempo até melhor do que o intermediário, afinal de contas foram 20 dias. O Bento Albuquerque está otimista ainda com relação à possibilidade de leilão da empresa ainda esse ano, e segundo a previsão dele é de que esse leilão possa acontecer ainda em julho, né? Julho é antes do processo eleitoral, antes da propaganda, que começa a partir do dia 15 de agosto, né? Então a gente tem aconteceria ainda antes disso. Aparentemente não há mais impossibilidade de pedir de vistas, mas esse foi então o tema da semana passada. A gente viu também outro tema que movimentou bastante Brasília, foi a questão do indulto ao deputado Daniel Silveira, indulto esse que, ainda que houvesse possibilidade de essa condenação, né, que houve por parte do Supremo Tribunal Federal, o deputado condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, com um placar bastante dilatado, de 10-1, a favor da condenação dele. Em seguida, rapidamente, o presidente editou um decreto concedendo o indulto ali ao deputado. Indulto esse que foi questionado no próprio Supremo Tribunal Federal, porque alguns acharam que esse tipo de medida não cabe, né? E não foi contestado apenas no Supremo Tribunal Federal, mas também, como também a gente alertou aos clientes, e poderia acontecer, alguns parlamentares da oposição apresentaram um projeto de decreto legislativo, que é um instrumento dado ao Poder Legislativo para revogar atos do Poder Executivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no entanto, ele tem o entendimento de que esse tipo de projeto de decreto legislativo ele só cabe para questões normativas do presidente da República. Não caberia, nesse caso aí, para essas questões, uma questão como essa de indulto. Então, o Legislativo poderia, sim, rever, mas se isso fosse uma portaria, se um ato normativo, né? Não um ato normativo, não a concessão de um indulto. A gente viu ainda também a questão do PT passando por um processo de crise, o PT que está trocando toda a cúpula aí de comunicação responsável pelo partido, porque por 2 motivos. Primeiro, porque está havendo um afunilamento entre Bolsonaro e Lula nas pesquisas, né? Está havendo aí uma aproximação. E segundo, porque o ex-presidente Lula está falando aí algumas coisas não coordenadas com essa equipe, gerando aí alguns desgastes na campanha, como, por exemplo, essas questões do aborto. Já falou que a guerra da Ucrânia, se fosse no Brasil, poderia ser resolvido numa mesa de bar, se não com uma cerveja, com 2, se não com 2, com 3, se não com 3, com 4, se não até acabar todas as... Óbvio que isso gerou uma reação muito forte da embaixadora da Ucrânia, que não gostou desse tipo de declaração. Enfim, esses erros de mensagens, isso está sendo questionado aí por essa comunicação do PT. A gente viu também o início do pagamento do FGTS de R$ 1.000, que o governo começou a pagar, e há uma expectativa de que isso melhore também, sem dúvida nenhuma, a questão da popularidade,
do presidente Jair Bolsonaro. E para finalizar, Lucas, e aí a gente depois estende isso aí posteriormente, aqui no decorrer da live, foi a questão da carta, né, de Eduardo Leite, reforçando ali a força das prévias, e dizendo que o candidato é João Dória e tudo mais. Só lembrando que nessa semana o PSDB vai ter direito a inserções em rádio e televisão, né? E há uma expectativa de que o Dória seja o garoto propaganda dessas inserções, que também vão acontecer em maio, e aí, com isso, ele espera melhorar nos índices de intenção de voto. Lucas.